Bom dia a todos, membros da família luterana de Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Bom dia também a vocês, amigos que nos ouvem, amigos de longe e de perto. Que a paz de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a companhia do Santo Espírito pairem sobre todos vocês nesta manhã do primeiro domingo do período de Pentecoste, 14 de junho de 2020. De imediato, amados, quero chamar a vossa atenção para as últimas palavras do Salmo de hoje. O Salmo é o de número 100. Na casa das famílias luteranas, em geral, as 3 refeições do dia costumam ser encerradas com uma breve oração de agradecimento. Nesses termos: agradecemos ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Para a maioria, provavelmente, esta oração se tornou uma oração tradicional, mecânica, e por isso não se dão conta da grandiosidade e do profundo sentido, convicção e alento que esta oração expressa. Pois estas palavras desta oração formam o último versículo do Salmo 100. Podem conferir. E nós chamamos a vossa atenção para estas palavras, porque a nossa meditação de hoje tem tudo a ver com a bondade, a misericórdia e a fidelidade do Senhor Deus. Mas antes de darmos início à nossa meditação, eu quero dizer da grande alegria que passeia no nosso coração no dia de hoje. É que hoje, dia 14 de junho, a nossa querida netinha, Emília, completa o seu 3º ano de vida sob a bênção de Deus. Mesmo não podendo abraçá-la, nós louvamos a Deus. E queremos dedicar a você, Emília, e a seus pais, as palavras do Salmo de hoje, que inicia com estas palavras: celebrai com júbilo ao Senhor. E também queremos homenagear vocês com um hino de Martinho Lutero, no qual ele fala da vida de cujo nome foi adicionado ao nome de Deus. E o seu nome, Emília, foi juntado ao nome de Deus por ocasião do seu batismo. O título desse hino é A Fé nos faz com Deus viver. Ouçamos. A fé nos faz com Deus viver, perfeito em Cristo eu devo ser.
Muito estimados, o nosso propósito desta manhã é meditar com vocês, tomando por base as palavras do capítulo 32 do livro de Gênesis. E deste capítulo nós queremos destacar estas palavras. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando, por causa do golpe que havia levado na coxa. Eu peço licença aos irmãos da nossa missão aqui de Miguel Pereira para retornar a este assunto, pois já nos ocupamos com ele no passado. Mas nós fomos consultados por um ouvinte de nossas mensagens fora do nosso reduto, fazendo as seguintes colocações. Não concebo que Jacó lutou com Deus e o venceu. Jamais um homem poderia vencer Deus. Como explicar essa passagem bíblica? Bem, eu estimo que a história de Jacó, o irmão gêmeo de Esaú, e o terceiro patriarca do povo de Israel, é uma história conhecida da maioria dos meus ouvintes. Senão, vamos recordar alguns lances. Primeiro, havia um conflito entre os irmãos Jacó e Esaú. Um conflito pelo direito à bênção da primogenitura, que, por nascimento, pertencia a Esaú. Mas este, num momento de desespero, a vendeu para Jacó por um prato de lentilhas. Ato do qual ele mais tarde se arrependeu. Mas Jacó, que havia comprado o direito da bênção da primogenitura, não quis perder esse direito. Então, com astúcia, enganou a seu pai, Isaque, que já estava cego, para que o pai lhe desse esta bênção da primogenitura. Com isso, o seu irmão Esaú se enfureceu grandemente e prometeu matar a seu irmão. Jacó teve que fugir da presença de Esaú. E ele fugiu e se refugiou na casa do seu tio Labão, irmão de sua mãe Rebeca. E ali trabalhou durante 14 anos por suas duas esposas, Lia e Raquel. E Deus deu a Jacó, de suas duas esposas e duas concubinas, 11 filhos e uma filha, e muitos rebanhos. Mas por causa de desentendimento com Labão, seu tio e sogro, decidiu voltar com tudo o que conquistou neste tempo para a sua terra natal. Quando ele chegou num certo lugar, que identificou como o acampamento de Deus, e que ele chamou de Manaim, ele ficou sabendo que seu irmão Esaú vinha ao seu encontro com um pequeno exército de 400 homens armados. Este mesmo Esaú que havia prometido matar a seu irmão. Mesmo com estratégias de sobrevivência,
Jacó ficou muito intranquilo. E com o rosto em terra, orou a Deus, pedindo livramento de seu irmão. E em seguida, ele fez passar todo o seu povo e tudo que possuía, todos os seus bens, para o outro lado do ribeirão Jaboque. E então o texto diz: Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até romper o dia. Meus amados, determinante é a frase Jacó ficou sozinho. Exatamente como depois Jesus recomenda, dizendo aos seus discípulos: ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, isto é, sozinho. Não sob os holofotes da mídia sensacionalista e aos berros, como nós estamos acostumados a ver e ouvir. Portanto, a luta de Jacó com Deus era em oração. Agarrado com Deus em oração, ele falou: não solto enquanto o Senhor não me abençoar. O que nos diz o nosso salmo de hoje? Que o Senhor é bom, misericordioso e fiel. Deus não poderia fulminar Jacó apenas com um sopro? Poderia. Mas, meus irmãos, aí precisamos nos lembrar de outra luta. A do Getsemane, lá no Jardim das Oliveiras. Todos estão lembrados quem lutava ali. Ali estava um outro homem lutando com Deus Pai. Lembram do que ele dizia? Meu Pai, se queres, afasta de mim este cálice. E todos nós sabemos a que ele se referia quando falou em cálice. E esta luta custou os joelhos do Filho de Deus, e o seu suor se transformou em gotas de sangue absorvidas pela terra do Monte das Oliveiras. E mesmo assim o Pai o fulminou e o fez por amor à sua justiça, e o fez também por amor a lutadores como Jacó. É de lá, meus irmãos, que vem a bondade, a misericórdia e a fidelidade do Senhor, que lembramos todos os dias, 3 vezes após as nossas refeições. E assim como nós não esquecemos de comer 3 vezes por dia, nós também não devemos nos esquecer que Deus é bom, misericordioso e fiel. Jacó lutou pela bênção de Deus, e isto lhe bastava. Tanto assim que o sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Lá vinha Esaú com 400 homens armados, e ele, Jacó, mancando, mas abençoado por Deus. E isto, meus irmãos, faz toda a diferença.
A propósito da figura aleijada que emergiu da luta com Deus, eu gostaria de vos apontar um certo tipo de parábola. Eu ainda vivi na minha infância e na minha juventude o tempo que se tirava água potável de uma cacimba, ou então de um poço, como se diz lá na minha terra natal. E se tirava essa água potável da cacimba com um balde amarrado numa corda. E era preciso amarrar um peso em uma das azelhas do balde, para que ele, quando tombasse sobre o espelho d'água, e assim se enchesse de água. Do contrário, ele voltava vazio. Pois, por vezes, Deus amarra um peso na nossa asa. E este peso incomoda e nos faz mancar. Mas poderia ser sabedoria do Mestre Divino desequilibrar a nossa postura ereta e altiva e fazer-nos mancar diante de tudo e de todos que queremos impressionar. Porém, o objetivo de Deus é criar condições para que a manifestação plena de sua bênção. Pois, em última análise, é a graça, a bênção de Deus que nos basta. Basta que nos nasça o sol esplendoroso do seu perdão. Basta que nos nasça o sol caliente de seu amor. A pergunta é esta: Deus não poderia abençoar Jacó sem ferir-lhe a coxa? É claro que poderia, mas em sua soberana vontade e presciência, ele usou o instrumento do desequilíbrio para trabalhar o seu servo. Assim, ele o preparou para receber a sua bênção. Lembremos-nos, meus amados, Deus quer manifestar a sua graça, a sua bênção de maneira plena. Se a nossa postura é de altivez e ereta diante dele, a sua bênção e graça não tem chance. Isto é, o nosso balde volta vazio. Por isso é preciso mancar humildemente, pois é a sua bênção que nos basta. Os nossos 400 homens armados, sem dúvida, hoje é a situação humilhante que estamos vivendo. As nossas estratégias de sobrevivência não são suficientes. É preciso lutar com Deus, e muitas vezes sozinho, até o romper da manhã. E aquele que foi fulminado pelo Pai em nosso lugar, nos anima, dizendo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Espírito Santo, ele é a grande bênção que nos basta. Por isso,
Pai, que também a mim tua bênção me baste. Quero entender os fardos de minha vida à luz de teu amor. Amém. E agora nós vamos ouvir o hino Seja Deus Gracioso. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra todas as gentes, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Vamos orar. Pai, perdoa o ódio que separa raça de raça, povo de povo, classe de classe. Pai, perdoa a cobiça gananciosa de homens e povos em querer possuir o que não lhes pertence. Pai, perdoa a nossa inveja da sorte e prosperidade de outros. Pai, perdoa a falta de participação na miséria dos órfãos, das viúvas, dos que têm fome e dos fugitivos. Pai, perdoa o desejo que abusa dos corpos de homens e mulheres para fins vergonhosos. Pai, perdoa o orgulho que nos seduz à confiança em nós mesmos e não em Deus. Pai, perdoa quando reclamamos do golpe na coxa nestes dias de solidão e isolamento. Pai, perdoa quando desistimos da luta e não confiamos na tua bondade, misericórdia e fidelidade. Pai, faze-nos enxergar a luz do teu sol, de teu perdão, o refulgir do teu amor. Ó Pai, nas tuas mãos entregamos todos aqueles que estão doentes, que estão sofrendo e que estão lutando, assim como ouvimos da luta de Jacó, sabendo que basta a tua bênção. Abençoe-os de tal maneira que a tua santa vontade seja feita, assim na terra como nos céus. Nós te pedimos isso
em nome e por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.